esse programa aqui sempre vai ter um tema, e o tema de hoje é o primeiro de todos, é treinar o seu olhar para ver a oportunidade de você fazer REURB aí onde você está. Eu não quero que você mude a sua vida, não. Eu só quero que você, a partir de hoje, saia daqui com esse seu olhar para todos esses lugares, esses condomínios, né? Essa áreazinha que o pai cercou toda e ali só mora a família, os irmãos todos que casaram, que constituíram suas famílias e que os filhos já tiveram filhos, que agora são netos e que os netos estão começando a fazer o seu arranjo familiar. Isso tem uma concepção de um condomínio, gente. É edilícia, é informal, mas tem a cara de um condomínio edilícia ou é um condomínio urbano simples. Então a gente vai estudar os conjuntos habitacionais. Então, REURB não é... E outra coisa, nada de pensar para vocês, empreendedoras, aspirantes a empreendedoras, de que REURB é só para classe baixa, para favela. Não. REURB é diagnóstico. Eu não vou nunca me cansar de falar isso. REURB é diagnóstico. É a situação do imóvel. É o imóvel quem comunica para você se você vai aplicar REURB ou se você vai aprovar um loteamento. Não é você que vai bater, eu quero fazer REURB. REURB ou uso capião? Não. A pergunta não é essa. A pergunta não é essa. E aí, eu quero que você, mais do que nunca, possa dar esse step by step, esse passo a passo, para você construir dentro da sua cabeça aí toda a base de planejamento. Empreendedor bom é aquele empreendedor que planeja. Então, não fique preocupada em você dominar a técnica de REURB para ontem. Não, calma. A gente vai desconstruir tudo o que diz respeito à técnica teórica da REURB. Então, como que a advogada deve usar a REURB dentro dessa perspectiva da regularização de imóveis? O jeito certo é esse, é planejando, aquela velha história, né? Se você não planeja, você vai, qualquer caminho serve, é tipo a Alice, né, no País das Maravilhas, é tipo um barco errante no mar. Se você não apruma as velas para dizer, eu quero ir para ali, eu quero entregar título de propriedade. Eu não sou muito fã da legitimação de posse, tá? Eu gosto de entregar propriedade. A REURB, ela entrega posse, se for o caso, se for diagnóstico, ou seja, se o instrumento que a gente aplicar nesse master, né, nesse plano master de regularização de imóveis, se o instrumento for a legitimação de posse, o adequado, não se preocupa, a gente vai desmistificar isso aqui tudo, tá? A gente vai construir passo a passo. Hoje, promessa é dívida, a única coisa que eu quero é que você treine o seu olhar. Aí você pode perguntar assim para mim, poxa, Carla, mas como é que eu vou conseguir, de fato, descobrir no olho quais são esses imóveis irregulares na minha cidade? Eu já te mostrei que é meio que intuitivo, né? Você vai lá ver aquela área, você vê que os lotes estão muito pequeno, ou então é uma área distante do centro da cidade. E então você, mais do que nunca, consegue já perceber que aquilo ali, aquelas construções, aquele puxadinho, aquele direito de laje ali, será mesmo que essas pessoas estão fazendo? Então, o que é que você precisa? Duas coisas que você precisa construir na sua cabeça. Primeiro é aquilo que salta aos olhos. Eu mesmo, quando eu viajo, né, quando eu vou de carro, eu fico o tempo todo, né, olhando, ó. E quando eu vou de avião, eu fico lá em cima. Adoro ver como é que eles fazem aquela divisão, né? E você vê, consegue perceber ao olho quais são aqueles imóveis que de fato é um loteamento que foi devidamente aprovado e quais que são feitos ali sem qualquer critério. E as cidades em que há realmente um grande loteamento ali, né? E aí, no olho você consegue ver, mas isso é pouco. No olho é pouco. E eu prometi que eu ia te dizer o como você consegue realmente, né, dentro dessa dinâmica da regularização de imóveis, aplicar, usar a REURB. Pronto. O professor que é registrador, me corrija se eu estiver errado. Existe uma certidão que poucas pessoas sabem que você pode emitir
no cartório de imóveis, que se chama uma certidão de relatório por quesitos, por quesitação. Você vai fazer, literalmente, perguntas para o registrador daquela circunscrição competente onde está lá o seu imóvel. Cidades pequenas, né? Amélia Rodrigues é um cartório só. Mas grandes cidades, São Paulo, Bahia, talvez Campina Grande também, você vai ver que existe vários imóveis, você vai descobrir qual que é, e você vai perguntar lá, registrador, me diga uma coisa, quantos loteamentos existem hoje aí no seu cartório em que são anteriores, por exemplo, a 19 de dezembro de 1978. 79, desculpe. Pra que, Carla, eu vou perguntar isso? Calma, vou te contar. Você vai fazer uma segunda pergunta. Registrador, registradora, onde estão os imóveis em que você já sabe aqui que não há correspondência entre quem está na matrícula e quem está ocupando o imóvel? Eu estou, inclusive, para te dar um exemplo, uma situação agora real dessa. Uma matrícula de aproximadamente 20 mil metros de duas pessoas que receberam em doação não foi da prefeitura, foi de uma fundação nesse caso. Receberam em doação, ou seja, é matrícula de doação. A certidão em quesito, gente, é o como você deve começar a usar a REUB dentro da dinâmica da regularização de imóveis. Gente, isso é ouro. Isso é ouro que eu estou entregando para vocês. É ouro. Poucas advogadas sabem usar ou sequer ouviram falar dessa certidão. E é a certidão que te norteia o por onde você vai começar. E por que, Carla, você colocou aquela data? Por que aquela data? Porque lá, 79, é a data de publicação da Lei 6766. Por que, Carla? Dentro da nova Lei 13465, o marco legal da Lei 13465, existe a possibilidade do rito, não é uma modalidade nova de REUB, é o rito da REUB nominada, em que exatamente porque esses imóveis foram consolidados em data anterior à Lei 6766, que é a lei que traz como deve ser o parcelamento regular do solo. A lei que flexibilizou aquilo que foi descumprido, permitiu que a gente use um rito diferenciado e vá diretamente para o cartório de registro de imóveis, aplicar a REUB nominada. Calma, eu vou te ensinar a aplicar a REUB nominada. Eu só estou te dando o como você vai começar. Hoje eu só quero que você saia daqui treinando o seu olhar.